Só estou dizendo que isso é identidade limitada. Genocídios aconteceram por causa disso. Nações inteiras foram destruídas por causa disso. Coisas cruéis que fizemos uns aos outros, até no nível individual, simplesmente por causa da identidade limitada. Então, é isso que yoga significa. Yoga significa união. Ou seja, você dissolve conscientemente os limites da sua natureza individual e a sua experiência da vida se expande. Quando você se senta aqui e experiencia tudo ao seu redor como parte de si mesmo, depois disso não precisa de moralidade, não precisa de mandamentos, não corte a árvore, não mate este homem, não roube isto. Tudo isso perde o sentido quando você realmente experienciou algo como parte de si. Então, todo o sistema do yoga, e quando eu digo yoga, quero dizer yoga de verdade, certo? Não esse yoga que acontece em estúdios de Los Angeles. Não tenho nada contra isso. Certo. Mas o que estou dizendo é que nós reduzimos tudo a uma prática de bem-estar. Para construir uma identidade em torno disso. Sim. Torcer e virar o corpo faz bem para você. Você vai ficar flexível e saudável. Isso é bom para você, mas quero que entenda. Você não desejaria que Adolf Hitler tivesse sido um homem doente em vez de saudável? Eu não desejaria isso. Diria que preferiria que ele fosse saudável. Ele era saudável. Saudável. E esse é justamente o problema que estou dizendo. Você preferiria que ele fosse doente? Não seria melhor se ele tivesse tido câncer aos 25 e não tivesse matado todas essas pessoas, nem montado essa fábrica? Gostaria que não tivessem morrido. Estou dizendo que a saúde pode virar uma maldição. A competência pode virar uma maldição. A inteligência individual também pode virar uma maldição. Por quê? Porque a identidade é limitada. Foi nesse contexto que eu disse que a família é um crime. A família é um lugar maravilhoso onde as pessoas se apoiam. Como você disse, não é importante criar um mundo em que todos se apoiem para dar o melhor de si? Bem, isso acontece na família. Esse é o aspecto mais bonito da família. Mas por que isso fica limitado àquelas 4 pessoas? Ou 5? Ou seja lá quantas forem? O que as famílias deveriam começar a reconsiderar sobre a própria união, a própria conexão? Como poderiam expandir isso para algo maior do que apenas a família de 4 ou 6 pessoas vivendo nessa casa? Não sei se você já ouviu, mas, por exemplo, sempre que nosso primeiro-ministro vai às Nações Unidas, ele diz: Vasudhaiva Kutumbakam. O mundo é minha família. É um cântico que ele sempre repete. O mundo é nossa família. Porque isso precisa ser ensinado desde a infância, que a sua identidade não se resume a algumas pessoas que nasceram ao seu redor, nem apenas as 2 pessoas que colocaram você no mundo. A sua identidade é o ar que você respira. Isso é a sua vida. Sim. Então, Sim. se você se identifica com o ar que respira, o que afinal não é você? E o que é você? Tudo é você. Sim. Se tudo é você, então a sua inteligência vira uma bênção. A sua competência também vira uma bênção. Repete isso. A sua inteligência, a sua competência, as suas capacidades, tudo isso vira um presente para o mundo. Mas se a sua identidade é pequena, todas as coisas maravilhosas que o ser humano possui acabam virando uma maldição. Veja o que acontece agora. Desenvolvemos tanta inteligência, tanta ciência, tanta tecnologia, mas a parte mais avançada da ciência e da tecnologia sempre vai parar no equipamento militar. Não é assim? Pelo menos primeiro. Muitas dessas coisas nunca vão chegar até você na rua. Elas ficam sempre lá, certo? Só quando todas as outras nações tiverem, talvez isso chegue até você. Até lá, fica apenas guardado. Então, nossa inteligência está indo para a força destrutiva. Por quê? Identidade limitada. Mas posso simplesmente abrir as fronteiras desta nação e dizer: eu amo todo mundo? Ainda não estamos nesse ponto. O mundo ainda não está nesse ponto. Não podemos fazer isso, certo? Ainda precisamos da nacionalidade. Mas podemos lidar com isso de forma mais leve, sem tratar como algo absoluto. Porque não é absoluto. É algo que nós mesmos criamos. Nossa ideia de família é criação nossa. Nossa ideia de comunidade, de raça, religião, de tudo isso, é criação nossa. Nossa ideia de nacionalidade é criação nossa. Não trate isso como se fosse algo absoluto. O que aconteceria se abríssemos todas as fronteiras dos países? Isso só seria possível se não houvesse desigualdade econômica. Se não houvesse desigualdade econômica, não existiam fronteiras nacionais há cerca de 2 séculos. As pessoas podiam andar para onde quisessem. Não havia vistos nem passaportes em lugar nenhum, porque, economicamente, de forma razoável, todo mundo estaria... Mas e a questão racial? As pessoas seriam barradas por isso? Bem, a Índia é um exemplo clássico disso. Se você viajar do norte ao sul, a cada 50 quilômetros as pessoas já parecem diferentes. Elas se vestem de outro jeito, falam de outro jeito,
comem de outro jeito. A cada poucos quilômetros você vê diferenças. E isso não é um problema para nós. Seria assim. Era assim que as coisas aconteceriam. Só que, como vocês se fecharam e se protegeram por tempo demais, agora a raça parece ter virado um grande problema. Mas a desigualdade de dinheiro é o verdadeiro desafio. É a desigualdade econômica que é difícil de administrar. Neste momento, se você acabasse com as fronteiras deste país, talvez metade do mundo viesse para os Estados Unidos. E isso não resolveria o problema, porque o país empobreceria. Certo? Certo. Os Estados Unidos ficariam cheios de pobreza, se isso acontecesse. Mas, se você se fechar completamente atrás de muros, também vai empobrecer, só que de outra maneira. Então, a primeira coisa é esta. Se a sua identidade for um pouco mais flexível, você vai agir com discernimento, conforme a necessidade de cada situação. Ou seja, com a ação apropriada. As nossas ações nunca são absolutas. Nunca. Elas só precisam ser adequadas às situações em que estamos vivendo. Sim. Se houver pais assistindo ou ouvindo e pensando, uau, isso abre muito a mente. Nunca pensei dessa forma. Eles sempre criaram os filhos de um certo jeito. Veja, essa é uma expressão que eu ouço muito nos Estados Unidos. Na Índia, não ouvimos isso. Eu fui criado assim. As pessoas dizem, Sim. Fui criado católico, fui criado judeu, fui criado batista, fui criado desse jeito. Mas veja, seres humanos você não cria assim. Gado sim. Certo. Um Certo. ser humano é uma possibilidade que precisa ser nutrida, não moldada de um jeito específico. Então, você está moldando as pessoas de um certo jeito porque já se comprometeu com algo que acredita ser absoluto. Uau. Nada é absoluto. A vida é uma possibilidade. Você vai permitir que seus filhos explorem essa possibilidade? Ou quer transformá-los em blocos de concreto? Algo que sai sempre no mesmo formato, criado de uma maneira específica? Não. Esse não é o jeito certo de lidar com seres humanos. Então, digamos que esses pais queiram nutrir os filhos de um jeito diferente. A primeira coisa que precisam fazer é... Mas eles aprenderam uma coisa a vida toda. Eles podem fazer as orações do jeito que conhecem, mas é preciso deixar claro que isso não é absoluto. Podem cantar o hino nacional com orgulho. Ótimo. Mas também precisam saber que isso não é absoluto. E deveriam aprender também 2 linhas de um hino global, se não, até de um hino cósmico. Um hino global que inclua o bem-estar de toda forma de vida. Toda criança deveria cantar isso em cada escola. Um hino global? Sim, precisamos criar um hino global. Sim. Eu canto o hino da Índia com grande fervor, e você canta o hino americano. O que isso quer dizer? Que na primeira oportunidade, vamos querer arrancar os olhos um do outro. Certo? Sim. Sim. Não porque você seja mau ou eu seja mau, mas porque eu sou indiano e você é americano. Certo. É um hino global. Precisamos com certeza de um hino global. Hoje, a tecnologia já tornou as fronteiras nacionais meio sem sentido, de muitas formas. Há pessoas sentadas na Índia, trabalhando para os Estados Unidos neste exato momento. Muita gente. Sentadas na Índia e trabalhando na América? Trabalhando para a América. Sim, eles estão recebendo por isso. Você pega o telefone e o sujeito na Índia está treinando o sotaque americano, falando com você direto de Bangalore. Certo. Certo. Sim. Então, quando as fronteiras nacionais já ficaram tão porosas, é hora de avançar nessa direção. Não significa que, amanhã cedo, você vá abrir todas as fronteiras, Sim. porque isso seria um desastre. Precisamos entender que essas coisas foram criadas em certos momentos, por conveniência. Não são absolutas. As linhas que traçamos neste planeta não são absolutas. Nós criamos isso apenas por conveniência. É hora de afrouxar um pouco isso. Um grande exemplo disso no mundo é a Europa. Eles lutaram com tanta amargura quanto nas 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. Alguém imaginava que Alemanha e França um dia teriam fronteiras abertas? Sinceramente, em 1944, você acreditaria nisso? Não. Pois hoje elas têm fronteiras abertas. Certo. Eu não vejo isso só como uma questão geopolítica qualquer. De certa forma, isso é uma evolução da própria consciência humana. Eles podem ter feito isso por razões econômicas ou por razões políticas, mas ainda assim, existe consciência humana envolvida nisso, porque isso não é simples, depois de guerras tão amargas, com aquela geração ainda viva. Abrir as fronteiras um para o outro, confiar um no outro, não é algo pequeno. Precisamos fazer isso acontecer no mundo todo. Mas para isso,
É preciso haver um nível razoável de equilíbrio econômico. Caso contrário, isso simplesmente não funciona. Não dá. Uma das coisas pelas quais me sinto muito grato na minha infância é que meu pai... Nós não tínhamos muito dinheiro quando eu crescia para viajar para lugares fora de Ohio. Mas tivemos 7 intercambistas do mundo todo morando com a gente por 6 meses de cada vez. Do Brasil, do Japão, da Alemanha, da França e das Filipinas. Ninguém veio da Índia? Ninguém da Índia. Teriam levado você com eles. Sim, exatamente. Mas me senti muito privilegiado, dos 5 até mais ou menos os 12 anos, por ter essas culturas Isso é chegando algo realmente muito e bonito aprender de a se língua, fazer. conhecer a comida, conhecer as crenças deles. Quando vive só dentro de um ambiente limitado, nem percebe o quanto pode se tornar profundamente preconceituoso. Você nunca nota isso. Acha que está tudo certo. Certo. Acha que está indo bem. E é assim que o preconceito cresce. Tenho certeza de que até Adolf Hitler achava que estava certo, que estava bem. E é por isso que fazia o que fazia. Sim. Certo. Estou usando o exemplo mais extremo. Até ele achava que estava fazendo a coisa certa. O único erro nesse sentido foi ter perdido a guerra. Se ele tivesse vencido, o mundo inteiro diria que o que ele fez foi aceitável. Entenda isso. É algo terrível. Uma pessoa que faz isso sente algum tipo de culpa? Não, não mesmo. Tipo quando tira a vida de outra pessoa e vê alguém sofrendo. Veja, toda nação está tirando a vida de alguém. Não está? Toda nação, Toda nação está fazendo isso, né? mas quero dizer um indivíduo, uma pessoa só. Nação significa indivíduos agindo num campo, certo? Sim. É um piloto americano que lança a bomba. É um atirador americano que puxa o gatilho, certo? Mas ele acredita que faz isso pelo país. Então não sente culpa. Até o terrorista, que hoje nós vemos como totalmente irracional e insano, acredita que está fazendo a coisa certa. Acredita que está fazendo a obra de Deus. Isso não é algo simples. Ele sente grande orgulho do que está fazendo, por isso estou dizendo que isso é identidade limitada. Não é que alguém seja mau e outro seja bom. No momento em que você tem uma identidade limitada, você é um crime. A questão é só se o seu crime é reconhecido pela lei como crime ou não, o que é algo subjetivo, mas você é um crime. Agora, eu sento aqui, minha identidade está comigo mesmo. Estou interessado no bem-estar disso aqui. Não dou a mínima para o que acontece com aquilo ali. Então isso é um crime. Posso não atirar em você com uma arma, mas estou cometendo um crime porque não me importo com o que acontece com você. No momento em que de algum modo você abandona sua humanidade, esse não me importo significa que abandonei a minha humanidade. Isso é um crime. Se o dano que vou causar será enorme ou pequeno, isso depende apenas do quanto eu sou competente. Da competência. Competência vira uma maldição. Quanto mais competente você é, mais Sim. dano faz. A sua inteligência e a sua competência, em vez de serem uma solução, acabam virando um problema. Não é isso que está acontecendo no mundo? Então, onde o karma entra nisso? De verdade. Onde o karma entra no caso de pessoas que agem para ferir ou que não apoiam o bem-estar dos outros, nem do que existe ao redor delas. Como o karma entra nisso? Sua identidade vem apenas da sua memória. Como você é americano? Você se lembra de que nasceu na América. Suponha que eu apague sua memória. Você é americano? Suponha o quê? Repete. Eu apago a sua memória. Se sou americano? Não sei. Então, de onde vem a sua identidade familiar? De onde vem a sua identidade racial? Tudo vem da memória, não vem? E karma significa justamente esse imenso acúmulo de memória. Agora, você vai conseguir ficar acima disso? Porque isso é como um palco para a vida. Esse fundo kármico funciona como uma plataforma. Se você criar sustentação suficiente nessa superfície, consegue se apoiar nela e agir de forma nova hoje. Mas, se os seus pés afundarem nisso como em areia movediça, então você vira apenas uma vítima da própria memória. Neste momento, a pessoa que você chama de racista é vítima da própria memória. A pessoa que você chama de terrorista também. E a pessoa que vira um homem-bomba também é vítima da própria memória, porque ela se lembra daquilo que lhe foi ensinado. Certo? Se ele perdesse a memória, seria um cara totalmente normal. Certo. Certo. Você não precisa perder a memória. A questão é, onde ela está? A sua memória está no corpo, e também no que você chama de mente. E no fundo, isso tudo é uma coisa só. Isto é o hardware, aquilo é o software. Certo.
Você escreveu o software inconscientemente por meio de vários incidentes, experiências e da sua própria percepção, de acordo com a sua inteligência. Você escreveu o seu próprio tipo de software. Foi escrito por você, mas de modo inconsciente. Já houve casos de pessoas que, andando dormindo, cometeram um assassinato. E até o judiciário entende que isso não deve ser punido. Essas pessoas não são punidas, mesmo tendo matado alguém em estado de sonambulismo, porque do ponto de vista do ato, alguém morreu. Uma vida foi perdida. E isso não é pouca coisa. Mas aquele homem estava dormindo. Então esse homem não é punido porque estava sonâmbulo, certo? Ele poderia até ter se matado naquele estado. Isso é possível. Mas em vez disso, matou outra pessoa. Então, essencialmente, ele estava inconsciente. E por isso não é punível, porque está num estado inferior ao de uma criança, estou dizendo. O ponto é tornar-se consciente. Onde está a sua memória? Está no corpo. Está na mente. E se você criar um pequeno espaço entre você e o seu corpo, entre você e a sua mente, aí chega ao fim a influência do seu karma. O fim do seu karma? Sim. Quero dizer a influência kármica. O karma em si continua existindo. Sim. O karma é a riqueza da sua vida, certo? Se você não tiver karma nenhum, vai virar um bobo. Certo. Certo? Existe karma. Quanto mais rico e vibrante ele for, melhor. A única questão é, ele é a sua plataforma para dançar ou é uma areia movediça que puxa você para dentro? A maioria dos seres humanos está apenas sofrendo a própria memória, não é? Neste momento, não estão sofrendo. Estão sofrendo pelo que aconteceu ontem. Sofrem pelo que aconteceu há 10 dias. Pelo que aconteceu há 25 anos, ainda estão sofrendo. Ficam presos ao pensamento, à memória. Isso não é uma escolha deles. Ficar pensando nesse pensamento. Não precisam, mas se identificam. Nas situações em que elas estavam, isso agora faz com que sofram. Hoje já sabemos que muitas doenças que as pessoas enfrentam são psicossomáticas. Isso não significa que a pessoa fique pensando nisso o tempo todo, mas isso continua atuando. Sim. A memória continua ali, funcionando, conforme o quanto você se identifica com aquilo. Digamos que você se identifique muito com a sua família. Então acontece alguma coisa nada agradável, algo muito desagradável mesmo. Você não precisa pensar nisso todos os dias. Aos poucos, o seu rosto vai ficando desse jeito. Basta olhar quanta gente está assim, porque a memória trabalha por dentro e nem pede a sua permissão. Ela não pergunta, devo aparecer ou ir embora? Ela simplesmente age em cada célula do seu corpo. E devagar, você vai perdendo o seu brilho. O que antes era uma pessoa vibrante, exuberante, aos poucos vira isso. Isso já aconteceu com mais de 75% da população, quando tinham 5, 6 anos, como eram cheias de alegria e exuberância. Mas quando chegam aos 30, estão assim. Qual é o problema? Qual é o problema delas? Tem alguém ali cutucando essas pessoas? Não. O próprio karma delas está tomando conta. Então, todo o processo deste livro é um caminho passo a passo, para você ficar acima do seu karma, apoiado na riqueza da sua memória, porque é possível transformar essa memória em adubo e florescer a partir disso. O que aconteceu ontem você não pode mudar. O que está acontecendo hoje você só pode vivenciar. E o amanhã, você tem que criar. No passado você viveu coisas ruins, certo? Coisas prejudiciais, desafios, dor. Você sentiu tudo isso, não foi? Lá atrás? Sentiu mesmo? As pessoas tentam fazer muitas coisas ruins. E continuam fazendo. Todos os dias, um monte de gente me agride, inclusive pessoas que eu nunca conheci. Elas nutrem um ódio enorme por mim. Porque, sabe, pelo que eu disse hoje, muita gente vai me odiar por causa disso. Entende? Sim. Porque as identidades dessas pessoas ficam abaladas. Elas criaram um falso senso de identidade e estão apoiadas nisso, tremendo. Sabem que, se isso desaparecer, não terão nada pelo que viver. Precisam entender que existe vida além das identidades. As identidades são criadas com o propósito de agir em uma determinada situação. Nenhuma das nossas identidades é absoluta. Veja, antes de você e eu chegarmos aqui, incontáveis pessoas caminharam por este planeta. Onde elas estão? Todas viraram camada superficial do solo, parte do adubo deste jardim. Sim ou não? Sim. Eu e você, o que seremos daqui a 100 anos? A mesma coisa. A mesma coisa. A não ser que seus amigos tenham medo de que você volte dos mortos e o enterrem bem fundo, Certo. para que raiz nenhuma chegue até você. Certo. É isso que estou dizendo. Então, somos só um pequeno surgimento no tempo.
mas estamos dando importância demais a nós mesmos, Sim, porque atribuímos importância demais a nós mesmos. E por causa disso, nossas identidades cresceram além dos limites que se pode observar. identidades podem ser boas de alguma forma. Ter uma identidade pode ser bom? Sem identidade, você não consegue funcionar no mundo. Agora mesmo, isto sou eu, isso é você. Se essa identidade não existisse, se você me fizesse uma pergunta, eu ficaria olhando assim. Certo. Nenhuma atividade é possível sem identidade. O ponto importante é este. É como usar roupas. Estas são minhas roupas. Veja, eu uso roupas folgadas, Sim. para que você esteja sempre ciente de que esta é a minha roupa. Isto não sou eu. Suponha que eu use roupas de nylon bem justas. Depois de algum tempo, eu não sei o que é minha roupa e o que é minha pele. Então, é disso que se trata. Existe um espaço entre você e aquilo que criou, ou você ficou preso a isso? Esse é o ponto mais importante. Se estiver preso a isso, vai fazer loucuras, achando que está fazendo coisas boas. Se você estiver agarrado à identidade, se estiver apegado a ela, Isso vai acabar envolvendo você, por completo. Me metia em confusão, usava muita droga, meio sem rumo, bem perdido. Aí encontrei a atuação e foi a primeira vez que senti que existia alguma coisa, um potencial de que a vida pudesse ser positiva.